O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres que aqui estão conosco, Padre Eduardo Pereira, nosso vigário forâneo aqui da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso, que tem um pedacinho de Santa Luzia, Taquaraçu, Nova União, Caeté, um pedaço de Sabará e Caeté. Os padres aqui da cidade, Padre Eduardo, Padre Lucas, Padre Eduardo da paróquia São João Paulo II, Padre Lucas da paróquia São Francisco de Assis. Estamos também em comunhão com o Padre Nilson, das paróquias de Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora do Bom Sucesso. Também os pró-reitores aqui, o Padre Felipe e o Padre Samuel Fidelis, que conosco caminham aqui no santuário. Claro, obviamente também os diáconos, Diácono Luiz e o Diácono Noraldino, que dentro de tantas dificuldades da vida cotidiana também arranjam um tempo para colocar a sua vida a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, no ministério ordenado e, óbvio, também nas suas famílias. Aqueles que aqui vêm para o momento de abraço ao santuário da cidade de Caeté, a nossa gratidão, que Deus abençoe e guarde a todos vocês, a todos que manifestam o cuidado com essa casa, como membros da família dos devotos, que com um pouquinho de cada um fazem com que a gente continue a chegar a tantas pessoas. E mais,
nos dão condições de continuar a cuidar dessa casa. A vocês que vêm para a peregrinação, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo canal no YouTube Uma Impiedade e também pelo nosso Instagram, também Uma Impiedade. Hoje realmente é um dia de festa, não só porque há 62 anos atrás, Nossa Senhora da Piedade foi proclamada a padroeira do estado de Minas Gerais. Isso é um dado importante, singular. Na verdade, é uma preciosidade. Mas há algo muito mais importante, que deve ser o ponto central de nosso encontro aqui e de nosso caminho, não só agora, mas aquele que eu tenho certeza que marcou os passos de homens e mulheres que há 253 anos sobem até aqui. Não só dessa região, mas de todo o estado de Minas Gerais, se não do país, e também do exterior. Isso porque o próprio fundador do Caraça, Frei Lourenço, na sua chegada no Brasil e passando pelas Minas Gerais, aqui estabeleceu um tempo sua morada, mas daqui foi para o Caraça. Um lugar que marca a história. Todos esses homens, todos os homens e as mulheres foram imbuídos por uma coisa que infelizmente, nós corremos o risco de deixar sufocar dentro de nós. Para isso, é importante que nós olhemos muito atentamente para o texto bíblico. Até porque, se nós não olharmos com muita atenção para o texto bíblico, marcado pela tradição, nós somos capazes de justificar aquilo que Jesus não disse e aquilo que Jesus não aprova. Os meninos que estão aqui da paróquia São Vicente de Paulo, que vieram me visitar hoje, e por isso que eu fico muito feliz, porque eu não tive filhos nascidos de uma mulher minha, mas eu tenho muito filho, viu, gente? Com a graça de Deus. Quase que esse aqui também foi. Quase. Todo texto fora de contexto, ele é motivo de pretexto. Ah lá, já começaram a rir. Mas é verdade. Porque se a gente pega uma fala ou um escrito fora do seu lugar adequado, a gente pode justificar um monte de coisas. A gente pode até dizer o contrário. E o que motiva nós a olharmos para a Escritura de modo inadequado? É porque nós temos medo de olhar para aquilo que dentro de nós é escuridão. E que não só em Minas Gerais, não só no Brasil, mas no mundo, habita dentro de nós. E grita, berra. Se nós escutamos da carta aos Colossenses a exortação, vejam que é uma condição, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Infelizmente, quando nós olhamos isso de modo inadequado, nós pensamos que é simplesmente ficar olhando, pensando no céu. E não é isso que Paulo está dizendo. Se vocês morreram com Cristo para o homem que é vaidoso, egoísta, que por causa dos seus desejos e das suas paixões se acha com um monte de direitos e poucos deveres. Já perceberam que a gente se acha com muito direito e pouco dever? Aquilo que faz com que nós coloquemos pequenos deuses marcando as nossas escolhas cotidianas, pequenos deuses, pequenos ídolos, que não é só uma imagem, pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, porque o ídolo, ele não é
simplesmente um outro Deus. O ídolo, na cultura grega, era um objeto ou uma estátua que teria ali um espírito. E então nós faríamos algumas coisas para aquele espírito e ele então nos atenderia conforme nós quiséssemos. Seria como que, traduzindo, é o nosso Deus que faz o que a gente quer. Esse homem, ele precisa morrer. E se nós nos encontramos com Jesus Cristo, então um novo homem, uma nova mulher devem ocupar o lugar desse corpo. Essa mentalidade que parte por um princípio básico. O que realmente é essencial na minha vida e o que é vaidade? O que é essencial e o que é vaidade? Um exemplo bem simples. Nós podemos ver os padres todos muito bem bonitos, paramentados, olhem só, com as túnicas, as casulas. Mas se faltar a casula, nós podemos estar juntos. Se faltar a gente, eu, você, para que isso tudo aqui existe? É preciso, em primeiro lugar, olhar o que é o mais importante e fundamental. É o que a gente porta ou o que a gente é? O que a gente faz ou o que a gente é? O que a gente fala ou o que a gente assume a viver? Porque a gente pode falar um monte de coisas, mas qual é o nosso compromisso de viver? Vaidade é aquilo que apresenta-se muito para os outros, mas falta alguma coisa aqui dentro. E aí, Eclesiastes diz um ensinamento muito simples: de que adianta o homem juntar tanta coisa, trabalhar tanto, e depois o que ele tem, ele deixa para os outros? Ele deixa as coisas, mas não se deixa. Ele deixa conta, mas não se deixa. Deixa objetos, mas não deixa a marca daquilo que ele significou na vida das pessoas. Tudo é vaidade, se faltar o essencial. E se nós não fizermos o caminho bem simples, é por causa de Cristo que eu preciso fazer com que todo dia a minha história seja nova. É por causa de Cristo, nosso Senhor, que deu a vida por nós, que eu preciso olhar para o horizonte e descobrir que aqueles homens que há 253 anos atrás, ou que ao longo de toda a história, assumiram uma coisa fundamental. Eu preciso fazer com que cada dia não seja uma perca. Eu preciso fazer com que cada encontro seja profundamente precioso, porque a única coisa que realmente eu tenho é esse encontro de agora. Porque nenhum de nós, sem exceção, tem a garantia de que daqui a 1 minuto estará vivo. Alguém tem? Algum certificado dizendo que garanta alguma coisa? Se tiver, me fale onde você conseguiu, que eu também vou buscar o meu. Não temos nada. Não possuímos nada. Isso que aqui onde nós estamos não é meu, não é de ninguém. E justamente porque não é deste ou daquele que a gente tem que cuidar. Porque cuidar das nossas coisas é fácil. Agora, cuide daquilo que você não tem a responsabilidade nas suas mãos. Cuidar do que é do outro é mais importante, mais exigente do que cuidar do que é seu. Porque o que é meu eu paguei. E sabem por que eu estou dizendo isso?
Homens de 253 anos, ou de 2000 anos atrás, ou ao longo de toda a história, precisaram sempre descobrir uma coisa: o porquê que nós estamos vivendo todo dia e como nós estamos vivendo todo dia. É para ter, para fazer, para conquistar, ou simplesmente para descobrir uma coisa muito fundamental, que tanta gente fala, todo mundo tem nos lábios, mas a gente se esquece com uma facilidade tão grande. O que minha vida significa para mim e para os outros? O que a minha história significa? Vejam que coisa. À luz disso, nós podemos entender um pouco do que Jesus passa no capítulo 12, versículos 13 a 21, porque nesse momento, Jesus está cercado de um monte de gente, e onde tem um monte de gente, tem todo tipo de cabeça. Todo tipo. Inclusive, eu tenho grande dificuldade quando nós temos aquele mundaréu de gente reunido. Eu fico preocupado assim, se um gritar, vamos quebrar tudo, perdeu tudo. Tem todo tipo de gente. Basta vermos o que acontece nos estádios. Tem gente que vai para se divertir, tem gente que vai para aprontar. Jesus está no meio de um monte de gente. E como é um monte de gente, tem todo tipo de pessoas com todo tipo de motivações atrás de Jesus. E um deles se levanta e fala assim, olha, eu estou querendo receber a parte da herança que me cabe lá. E meu irmão não quer me dar, ajuda aí. Ele diz exatamente isso, mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Vocês sabem por que disso? Porque hoje, para entender mais claro, se for igual, por exemplo, o Padre Felipe, se ele fosse o que ele tem de paramentos e de livros, juntamente com o Padre Samuel, se os dois juntassem tudo e tivessem uma família, e se cada coisa dessa valesse 10 mil reais, nós estávamos fabulosamente ricos. Padre Samuel por tanto livro e tanta coisa. Padre Felipe também. Isso é uma brincadeira, não precisa olhar para mim com cara feia. Eu tenho mais medo dele. Olha lá. Sabem por quê? Olhem só. Se isso tudo que eles têm, e que não é muita coisa não, estou brincando. Mas se eu pegasse tudo, se tivesse 100 milhões de reais, e eles tivessem 2 filhos, a gente teria que dividir ao meio. Não é isso? Naquele tempo, não. Naquele tempo, o filho mais velho sempre recebia 2/3 da herança, independente se tinha mais irmãos ou não. Sempre 2/3. É por isso que ele está indo pedir Jesus. Olha, eu também estou querendo um pedacinho maior. Qual que é a parte que me cabe na herança? Eu tenho mais direito que os outros. E a resposta de Jesus é muito simples. O que eu tenho com a divisão dos bens de vocês? Eu não vim aqui para dividir bens. Eu vim aqui para mostrar a vocês o que realmente é o valor da vida. Prova disso é que um homem pode ganhar grande fortuna e destruir tudo que ele tem para recomeçar tudo de novo. E no fundo, ele não tem certeza nenhuma de que ele vai usufruir daquilo que ele construiu e daquilo que ele tem. Porque a única coisa que a gente tem é agora. A única coisa que a gente tem é agora. E no agora, as nossas opções, as nossas escolhas vão marcar o futuro. No agora, é a única oportunidade que nós temos para fazer valer aquilo que nós carregamos como o maior tesouro, ainda que nas nossas fragilidades, a vida. E a vida de alguém vale se não for para também ser oferecida a alguém? De que adianta um padre que não se entrega? Um diácono?
De que adianta uma mãe que não se compadece dos filhos? Um pai que não tem compromisso para com eles? Um irmão que não consegue olhar para o outro irmão com o mínimo de respeito? Para que adianta? De que adianta um político ou qualquer outra pessoa, de qualquer outra instância da sociedade, não ter o mínimo de responsabilidade para com as suas ações? De que adianta um filho que não tem o mínimo de compromisso com aqueles que o deram a vida, independente de quem for? De que adianta a vida de alguém se somente for voltada para ele mesmo? Nós temos tantos exemplos, porque a partir do momento em que eu olho somente para mim, tudo é justificado. Um feto pode ser exterminado e também um idoso. A minha raiva pode fazer com que eu dê o tiro em alguém. Porque o centro e o mais perigoso é esse. O pior ídolo não é aquele que está fora de nós. É aquele que nós cultivamos no nosso interior e que justifica grandes barbáries, grandes tristezas, grandes descasos. Se nos gloriamos de ter a Cristo como nosso pastor e guia, como aqueles homens que 253 anos atrás, ou há tantos anos, 500, 600, 1000 anos atrás, construíram a história, sabem o que nos diferencia deles? Que nós não podemos cometer os erros que eles cometeram, porque a história já nos ensinou. Isso nos diferencia deles. Resta saber quais as opções que nós vamos fazer. E qual o motivo que nos traz a nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós somos como esse homem que vira para ele e fala assim, olha, me ajuda a pegar um pouquinho mais? Ou nós fazemos como aqueles que estão atentos e precisam aprender o seguinte, o agora, a responsabilidade com o agora e com aquilo que eu posso ser para a vida do mundo é que fará a diferença. O agora. Porque o amanhã, como diz Shakespeare, é incerto demais. Só temos agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e e em Jesus Cristo, seu único Filho,